Tá tão difícil aguentar. Bom dia, pessoal. Então, abrindo a série Os Perrengues da Vida Acadêmica de um Matemático, eu falo um pouco, da proposta da série, que é mostrar a vocês, os desafios, as pedras de tropeço que a gente encontra na trajetória do estudo da matemática, E vocês percebam que todo mundo tem problemas, todo mundo tem dúvidas, mas o que vale a persistência, a resiliência, é saber que não deu certo uma hora, mas na outra vai dar certo. Só mais um pouquinho. E você não vai mais chorar. Continue lutando, o mal vai acabar. Não vou te abandonar, te ajudo a lutar. Então, me apresentando, eu sou Geisane Lima, sou natural da cidade de Uruçuca, aqui vizinho a Ilhéus e Itabuna. Fiz formação técnica na EMARC, Quer dizer, hoje são os IFES, Mas antigamente era EMARC. Fiz o curso de agrimensura. Nesse curso eu já mexia bastante, com coisas que envolvia matemática. Eu sempre me identifiquei com a matemática. E trabalhei, meu primeiro vestibular foi para ciência da computação, porém não passei, não tinha estudado, não passei. Comecei a trabalhar na área de agrimensura, em escritório de topografia, e certa vez eu vim voltar, vim voltar aqui em Uruçuca, e encontrei o meu professor de matemática, o professor Jaime, da EMARC, na sessão de votação. E ele me perguntou: Geisane, você já se inscreveu para o vestibular? Eu falei: não, professor, eu não estudei, não vou fazer esse ano, não. E ele falou: faça, menina, se você passar é menos um ano. Aí eu me inscrevi, no vestibular para matemática, e foi exatamente nesse vestibular que eu passei, o segundo vestibular que eu fiz. Mas é aquela história, fácil para entrar e difícil de sair. Então, logo que quando eu cheguei, fiz as primeiras provas, é aquela pancada, Você começa logo uma sequência de notões, 2, 3, e daí você tem aquele choque, mas é o momento, de você saber o seu estado, atual, é que você não sabe muita coisa, que você tem que correr atrás, É uma forma de você avaliar, que você tem deficiências, que o ensino que você fez teve deficiências e que você precisa correr atrás do prejuízo. Então, nesse primeiro momento, a maioria, que começa uma graduação vai ter esse choque de realidade. E depois a adaptação, a forma de avaliar na graduação, mas alguns já desistem logo de cara, mas eu sempre foi 2, não, eu tenho que melhorar. Como é que eu posso melhorar? Vamos lá, vamos procurar melhorar, vamos sanar os problemas, as dificuldades. Depois, então, passado esse momento, vamos correr atrás do prejuízo. Daí, eu não fazia iniciação científica, não fiz na época, porque eu trabalhava e estudava. De família humilde, eu não tinha condição de só estudar, só me dedicar à faculdade. Morava aqui em Uruçuca com meus pais e tinha que ir e voltar. O curso era o de bacharelado em matemática e era no período da tarde, e eu trabalhava no escritório de topografia e eles me adaptaram. Eu trabalhava pela manhã e trabalhava pela noite para cumprir o horário, então era bem pesado, E eu não tinha como fazer iniciação científica e tinha que trabalhar, porque era de família humilde, não tinha como me manter para
para realizar os estudos, né? Mas depois, passado o primeiro ano, as disciplinas coincidiam com as disciplinas da licenciatura, então aí eu passei para a noite. Então eu passei a trabalhar durante o dia e ia para a faculdade à noite. Mas era pancada, era cansativo, né? Desgastante, exaustivo, mas a gente seguiu na luta. Uma outra questão é que eu não tinha parente, ninguém assim para acolher, para ajudar em Itabuna, então eu tinha que ficar na casa de colegas e amigas, e as minhas amigas do trabalho, né, da Topodata, da empresa que eu trabalhava, elas me recebiam nas casas delas, dos entes dela. Lembro que Jamile ficava na casa da tia e me recebia na casa da tia. E eu sou muito grata a todos, né, pelo apoio, pela ajuda que me deram, né? Elas ainda são minhas amigas de coração. A gente já aprende, né, a dar os pulos da gente, a pegar carona para poder economizar, a controlar o dinheirinho porque é pouco para poder a gente fazer as nossas refeições. Às vezes ficava até com uma fomezinha, né? Chegava em casa tarde. E a gente vai se adaptando, vai evoluindo, né? Faltando mais ou menos um ano para concluir a graduação, eu tive uma proposta de trabalho para uma empresa terceirizada da Petrobras para ir para Manacapuru, em Manaus, né? Era a construção de gasodutos. Eu estava trabalhando em Itabuna, nessa terceirizada, e eles convidaram para ir para esse outro projeto. Então, foi rapidinho a decisão. Na hora, eu tranquei o curso e fui. Foi uma boa experiência, mas aí quando eu voltei, depois de passado um ano, eu voltei decidida a concluir o curso, né? E nesse mesmo período eu fiz o concurso para a Prefeitura de Uruçuca e eu passei, né, num concurso para dar aulas. Só que foi meio que traumatizante, né, o primeiro contato dando aulas, né? Eu peguei umas turmas bem difíceis, assim, e eu tentava colocar em prática algumas metodologias, algumas ideias diferentes, mas não funcionavam muito, então foi outro choque de realidade, né? E eu pensei assim, bom, se eu quiser dar aulas, eu vou ter que estudar mais, porque ficar aqui desse jeito, não. Se for para ficar assim, vai ser a graduação perdida, que eu vou continuar trabalhando na área de agrimensura. Também foi nesse período que eu perdi o meu pai, né? Então foi difícil, né? Mas passou um tempo, a gente vai se adaptando, né? Vai aceitando. Trabalhei com o professor Pedro Júnior sobre séries de Fourier. Fiz um trabalho, a monografia foi sobre isso. E depois me inscrevi em alguns cursos de férias, né? Que são cursos de nivelamento que as universidades fazem, né? Para selecionar os alunos para mestrado, para doutorado. E esses cursos geralmente são em disciplinas específicas de análise funcional. Daí eu passei na seleção na UFAL. Na UFCG eu não passei só com currículo, eu teria que fazer nivelamento. Então eu fui fazer o nivelamento, e daí conheci, né, uma das meninas que vão estar aqui na série de perrengues, é a Lady Mar, que foi que eu conheci lá no período de mestrado. Me ajudou bastante, me acolheu, certo? E nós moramos juntas, né? Construímos uma república e moramos juntas. E é um prazer tê-la aqui falando um pouquinho, né, dos perrengues dela, que todo mundo passou os seus perrengues, cada qual com sua pedra no sapato, certo? E daí, também aquela dificuldade no verão. Tirei 3 na primeira prova e depois fui estudando, correndo atrás, aí consegui passar, né, superar. E a questão que eu falo aqui também é a seguinte, que assim, às vezes a gente pensa, tirei uma nota baixa, não vou conseguir. Por exemplo, no verão eu tirei 3 na primeira prova, acho que 7 na segunda e consegui um 10 na última prova. Então, esse desenvolvimento fez com que eles percebessem que eu
né? Foi um crescimento. E o professor observa muito isso, né? Então, vocês não desanimem. O fato de tirar uma nota baixa não é motivo para você desistir, mas sim de você correr, perceber o que está faltando para você correr atrás. Fizemos um curso de férias em análise funcional. Nesse curso eu perdi na disciplina e daí eles queriam tirar a bolsa, então foi uma pressão muito grande. Não tiraram a bolsa porque não foi só eu, foram 5 alunos, quase mais da metade do programa, e se perdesse a bolsa eu não teria condição de me manter. E isso acontece com muitas pessoas, né? Tá lá, começa a estudar, perde uma disciplina e tem que voltar. E isso já, de certa forma, já dá uma baqueada, já traumatiza. Mas pode acontecer, a gente tem que entender que as dificuldades aparecem, que os problemas acontecem, que não é tudo bonitinho, que nem sempre dá certo. Daí eu trabalhei com o professor Ângelo Roncalli, né? Ainda teve um problema que eu estava com a orientadora e ela viajou, foi embora de Campina Grande e eu tive que mudar de orientador. Então, trabalhei com o Ângelo Roncalli em equações elípticas. Sou grata ao professor Ângelo, foi muito bom trabalhar com ele. Então, a gente conseguiu, né, concluir o mestrado. No curso de férias, eu conheci o professor Sérgio Mota, que ele trabalhava em Campina Grande na época. E quando eu terminei, que eu concluí o mestrado, ele estava na UESC e ele me apoiou totalmente para abrir as portas para mim, para que eu conseguisse o contrato na UESC como professora visitante. E a proposta dele era que assim os ex-alunos da UESC voltassem todos para trabalhar na UESC, porque tinha muita rotatividade, então vinham professores de outros lugares, de longe, só que quando aparecia um concurso mais perto da região deles, eles iam embora. E daí, essa ideia do professor Sérgio Mota foi excelente, porque montou um grupo forte, né, que não ficava saindo o tempo todo. E eu sou grata, muito grata ao nosso professor, né, que infelizmente perdemos ele no ano passado, e também a área da matemática, né, os professores que me aceitaram e que me acolheram. E aí depois, em 2011, eu prestei concurso, né, para a UESC e passei, né, maratona, né, de estudos para poder me preparar para o concurso. Na realidade, eu nem esperava ficar na UESC, foi um sonho, uma realização, assim, ficar perto de casa. Hoje eu tô na minha cidade natural, que é Uruçuca, né, e vou trabalhar na UESC, então foi uma bênção de Jeová ficar aqui. E lembrando que, assim, antes de ir prestar o mestrado, eu tive uma proposta de trabalho irrecusável, né? Que eu poderia ter ido trabalhar. O salário acho que era quase R$3.000 na época, era muito na época. E eu fiquei muito tentada, porque eu já estava meio traumatizada, né? Com as aulas lá no 2º grau. Mas assim, eu decidi o conselho dos mais velhos. Eu escutei meu irmão que falou: menina, vai estudar, aproveita as oportunidades. Então eu decidi ir e estudar. E quando estava já na UESC, passado o período probatório, eu comecei a me preparar para o doutorado, né? Nesse ínter, eu trabalhei em alguns projetos, né? Na UESC, né? O GPMAC, trabalhei no Caminhão Consciência. E o GPMAC foi excelente para mim, para essa questão do contato, né, com o professor, contato com sala de aula, a proposta de trabalhar com recursos tecnológicos, né, com programas matemáticos para dar aula, desconstruir objetos matemáticos para dar aula. Daí eu me preparei para o doutorado
com a ajuda do professor Cícero, né, que me ajudou. Eu participei de um projeto com ele, a gente fazia uns seminários em análise funcional. Também fiz algumas disciplinas no mestrado em modelagem computacional, né, para ver a área que eu queria seguir. Eu sempre quis fazer a matemática aplicada. E tentei aqui pela região, na UFBA, o doutorado, né, tentei em análise na UFBA. E antes eu fui para um professor da química que ele trabalhava com umas coisas de matemática, então eu pensei que seria uma possibilidade, né? Então fui lá tentar mostrar alguma coisa para ele, e daí ele foi bem assim, hostil assim, e disse, tipo assim, ai, por que você não continua na tua área mesmo, matemática pura, que é melhor para você, é mais fácil. Só que tipo assim, né, eu já fiquei assim, meio abalada, mas eu falei, não, eu vou conseguir em algo melhor. Daí fiz inscrição para a Unicamp, fiquei super feliz, consegui passar, eu junto com a Priscila, que foi minha colega de graduação, companheira e amiga. E quando nós fomos fazer o nivelamento, né, um curso em análise funcional, e nesse curso de análise funcional nós não fomos bem nas provas, foi um curso muito estressante. E eu estava grávida nesse período e eu nem sabia que estava grávida. Então descobri que estava grávida antes de ir para o doutorado. E foi aquele impasse, né? Num primeiro momento eu pensei, vou desistir. Não, vou continuar, vou desistir. Mas aí, pondo a cabeça no lugar, né, refletindo melhor, então eu decidi, tive a coragem, né, de seguir. Só que eu sabia que ia ser uma coisa bem difícil, porque eu não estava grávida no meio do processo, eu estava grávida no início do processo. E esse processo envolvia qualificações e envolvia dificuldades, né? Adaptações, mas eu enfrentei. Logo no início do curso, fui também por ter o apoio da Priscila, por ela me aceitar, a gente ficou morando junta, né, no primeiro semestre, e graças a ela, né, a ajuda dela, porque se eu tivesse sozinha eu já teria desistido de cara. E daí foi muito difícil passar nas disciplinas. Muito difícil. A análise funcional sempre ali no meio. Eu achava que eu sabia já alguma coisa e aí foi a disciplina mais difícil que eu fiz em toda a minha vida, lá no doutorado. Eu nunca vi um 5 tão difícil de se achar. Nunca vi. E eu passei arrastada nessa disciplina. E daí, pronto, eu concluí o semestre e tranquei. E fui parir, né? Vim parir aqui em Uruçuca. Fiquei aqui com minha família, minha mãe. E passamos 6 meses. Quando foi em final de fevereiro, início de março, nós fomos. E aí eu fui com uma tropa, né? Meu irmão, minha irmã foram ajudar na mudança. Minha mãe foi para me dar o suporte. Minha mãe passou 1 ano comigo lá para ajudar, porque se não fosse ela, eu também não tinha. Como que eu ia dar conta de cuidar de criança e estudar? Não tinha como. E aí foi todo esse suporte, todo esse apoio, né, que eu tive da minha família também, que foi muito importante. A família, amigos, porque se não fosse esse apoio, eu não teria conseguido. Daí, quando eu voltei, eu comecei a fazer as qualificações, fiz cada uma num semestre mais tranquila. Já quando eu estava aqui, na ciência, eu estava me preparando para uma, eu fui num ritmo mais que eu sabia que eu podia alcançar. Só que eu já tive problemas nas provas de proficiência no inglês. Eu repeti essa prova 3 vezes para poder conseguir passar. Totalmente despreparada com relação ao inglês. Então, tipo assim, eu incentivo a vocês que têm a oportunidade, que pode, que hoje em dia todo mundo tem oportunidade, porque os cursos estão aí de graça na internet. Então, aproveite, façam os cursos, porque é essencial para quem quer seguir uma carreira, é essencial
pelo menos, no mínimo, o inglês, né? É essencial. Outra dica que eu dou é com relação à programação. Eu me apaixonei pela área de rede neural. Eu fiz algumas disciplinas como ouvinte e me apaixonei. Só que a minha realidade não permitia que eu fosse para essa linha, porque envolvia muita coisa de programação que eu não sabia e que eu não tinha como correr atrás. Então, outra dica, aprendam a programar. Tem cursos na internet, tem muita coisa e vocês têm bastante tempo. Eu não tinha como em 2 anos aprender tanta coisa para poder desenvolver uma pesquisa naquela área. Então, daí eu fui para uma coisa mais palpável. Então, falando um pouco do meu trabalho no doutorado, eu trabalhei com o professor Estevão, um amigo, certo? O professor Estevão, ele me apoiou, ele sabia das minhas limitações, né? Então, ele foi um orientador mesmo. No início, estavam trabalhando com um tema, só que mais ou menos uns 4 meses eu tentando entender o artigo, as coisas, eu percebi que não estava caminhando. E eu cheguei para ele e falei, Estevão, não está fluindo. Tem alguma coisa mais palpável, algo que ele estava trabalhando, né? Conseguimos, né, trabalhar com números fuzz interativos, que foi muito bom, assim, que eu podia usar as coisas que eu tinha estudado em análise, em medida e tal, e era uma coisa da teoria fuzz que, né, envolvia as aplicações, e daí a gente conseguiu desenvolver o trabalho. E a outra dica que eu dou para vocês é ser realista, porque às vezes a gente fica planejando fazer o trabalho, a tese, e as nossas condições não permitem. Isso é só uma fase, eu só estou no começo do meu trabalho, do meu estudo. Então, agora eu vou ter a chance de estudar o que eu quero, né, continuar na linha, está aberto. Mas seja realista, veja o que de fato você tem condições de fazer para você conseguir trabalhar, para você conseguir seguir. E outra coisa é a questão de achar que você tem que ser o cara, você tem que ser o gênio. Não, a questão não é. Claro que tem exceções, mas a grande maioria que eu vejo é dedicação, é esforço, né, persistência. E não que é o cara, é aquela questão do CDF mesmo, sentar, concentrar e estudar. E a questão de eu nunca fui assim de ter super ideias de ser, né? Mas isso a gente vai desenvolver, a criatividade, as ideias, os insights vão surgir a partir do momento que a gente se expõe a coisas novas, a experiências novas, certo? Estudar artigos, ver áreas diferentes. E isso na Unicamp eu tive muita assim, exposição de muitas coisas assim, muitos temas que eu nem imaginava que existia. Então isso é muito importante, você participar de palestra, que às vezes você não entende nada e tal, mas já lhe abre a mente para um mundo de possibilidades. Então participem dos eventos, ainda que vocês não entendam muito bem, você tem que se expor, né? A nossa mente, ela funciona de acordo com as experiências que nós vivemos, né? Com a exposição que nós temos. Então, vocês se exponham a temas diversos da área da matemática para você saber o que você quer seguir. E eu passei bastante do tempo, né? Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo para vocês, né? Do que eu dou de sugestão aí para vocês para tentar vencer esses desafios. Primeiro que assim, se a gente decide estudar, porque primeiro a gente tem que ter foco e objetivo em onde a gente quer chegar, né?
Então, se você quer atingir tal objetivo, você tem que saber que você vai ter que fazer escolhas e essas escolhas vão envolver vantagens e desvantagens, né? Então, você vai ter que renunciar, você vai ter que se privar de algumas coisas. Isso aí não tem jeito. Eu tive, por exemplo, no final do último ano, faltando para concluir o doutorado, eu decidi deixar minha filha aqui com minha mãe. Então, foi muito difícil para mim. E difícil para ela também. Só que foi uma decisão que me ajudou, me concentrou ali em que eu tinha que terminar, eu tinha que aproveitar aquele tempo ali que eu estava tendo para concluir, me empurrou para mim finalizar, que eu tinha que voltar para minha filha, né, para minha família, então eu precisava finalizar. Foi uma escolha, mas me ajudou a concluir. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: primeiro, a gente precisa de apoio. Então, o resumo que eu posso fazer é o seguinte: seja realista, veja o que você pode fazer, o que você consegue fazer dentro da sua realidade, das suas possibilidades, especialmente agora, né, nesse momento de pandemia. O que é que você pode fazer? Não pare, não seja um zumbi, não estagne, mas veja se tem algo a fazer e que é possível fazer, faça. Depois, escute as pessoas mais experientes, as pessoas que, né, já têm um caminho, uma bagagem. Peça ajuda de outras pessoas que já passaram pela mesma situação que você está passando, né? Tem uma rede de apoio, tem amigos, tenha colegas, tenha grupo de estudo, tenha família. Aumente esse vínculo, né? Essas pessoas são muito importantes. Se eu não tivesse todos esses anjos durante essa trajetória que Jeová colocou no meu caminho, eu não teria conseguido. Outra coisa, tem o apoio. Eu tive o apoio da congregação que eu frequentava. Meu psicólogo, eu não recorri a psicólogo, mas da noite nas minhas orações eu lançava os meus fardos, certo? Porque eu acredito, né? Tenho o meu lado espiritual. Então, tenho muita fé. Então, isso um suporte que me ajudou muito. Os gênios são a exceção. A grande maioria são meros mortais, como todos nós. São pessoas normais, que têm problemas e que têm que correr atrás. Então, não pensa que a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E outra coisa muito importante é não se compare com os outros. Não compare o seu trabalho com os outros. A condição que a outra pessoa teve é totalmente diferente da sua. Isso pode você ficar meio para baixo, achar que seu trabalho não vale, que não foi importante. Não faça isso com você. Não vai lhe ajudar. Então, o fato é que ninguém anda sozinho, né? Todos nós precisamos de apoio, precisamos de aconchego, precisamos de direcionamento. E então vocês aceitem o apoio, peçam o apoio, certo? Porque sozinho a gente não consegue. E eu sou muito grata a todas essas pessoas que me ajudaram, certo? E dizer a vocês que foi um prazer estar aqui contando para vocês essa história e lembrar de algumas coisas. Muitas coisas a gente se passa, só que aí o tempo explodiu, né? A proposta era falar acho que 15, 20 minutos, então passou um pouquinho, né? Mas tudo bem. E é isso que eu tenho a falar para vocês. Obrigada. Tá tão difícil aguentar. Tem dias que a dor parece sufocar. Os meus problemas não têm fim.
porque tudo parece contra mim. Lutar